Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso segundo encontro de contabilidade tributária da unidade 2. Nós já vimos muita coisa até o momento, né? Já conversamos sobre ICMS, já conversamos sobre IPI, já conversamos sobre como funciona, né, o sistema tributário brasileiro, e agora a gente vai vamos conversar sobre outros dois tributos que nós temos e que tem um impacto significativo nas organizações, que é o PIS e PASEP e a COFINS, né? São duas contribuições que têm um impacto significativo, tanto para os cofres do Tesouro Nacional, quanto para as organizações, quanto para as empresas que realizam o pagamento desses tributos, né? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, o PIS, PASEP e a COFINS são contribuições de competência da União. Então, nós estudamos que o Brasil ele tem, né, uma corrente pentapartite, né, são os seus tributos, eles são divididos em impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. Então, dentro das contribuições, nós temos PIS, PASEP e a COFINS. Então, o principal objetivo desses dois caras, né, do PIS, PASEP e da COFINS, é custear programas sociais. Então, o PIS, PASEP e a COFINS já existe há bastante tempo e o principal objetivo é assistencialismo, é assistência social. A gente vai ver, conforme o passar da aula, o que significa, onde que eles atuam, como funciona, né, esses dois tributos. E o fato gerador é auferimento, tem um luzinho, tá aqui, um auferimento da receita. Então, qualquer tipo, principalmente receita sobre vendas, eu vou ter lá também a incidência de PIS, PASEP e de COFINS. Então, quando nós estudamos, e a gente já tem estudado isso há algum tempo, né? Nós temos a receita. Em cima da receita, eu vou ter, em alguns casos, o IPI, vou ter o ICMS e vou ter também o PIS, PASEP e a COFINS. Então, são tributos que eles possuem um reflexo significativo na minha DRE, né, no demonstrativo de resultado do exercício, porque são considerados algumas despesas que as organizações têm. Então, nós já falamos sobre IPI, nós já falamos sobre ICMS e vamos agora falar sobre PIS, PASEP e a COFINS, que são tributos importantíssimos para as organizações, para as companhias. Então, vamos lá. Vamos começar com o PIS, PASEP, depois a gente fala sobre a COFINS, depois fala sobre os dois juntos, tá bom? Então, o PIS, PASEP, Programa de Integração Social, que surgiu para os trabalhadores da iniciativa privada, e o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que era para os servidores públicos. Então, primeiro, foi-se instituído, né, figuras separadas, de tributos separados. O PIS, que era para instituições privadas, trabalhadores de instituições privadas, e o PASEP, que era para trabalhadores de instituições públicas. Então, eles foram instituídos em 1967, dois tributos diferentes, com contas diferentes, e eram contas individualizadas, né? Então, por exemplo, eu contribuo para o PASEP e para o PIS. Então, eu teria uma conta em meu nome individualizada com todos os recursos que eu fosse pagando ao longo da minha vida. Só que esse tributo ele foi completamente reorganizado e ele foi unificado em 1965. Então, esse tributo hoje é considerado apenas um. De dois foram unificados e se tornaram em apenas um em 1975. E qual que é o principal objetivo do PIS-PASEP? É o financiamento para pagamento de abonos e seguro-desemprego. Então, basicamente, é isso. Além disso, ele ainda prevê recursos para projetos de desenvolvimento do BNDES. Lembrando que o BNDES é um banco de desenvolvimento, um banco estatal de desenvolvimento, o principal banco de desenvolvimento que nós temos, e o objetivo do BNDES é fomentar a economia brasileira. Então, o BNDES funciona mais ou menos assim. O BNDES funciona mais ou menos assim. Ele capta recursos do mercado, correto? Então, ele vai lá e emite títulos da dívida pública para captar recursos. Então, ele vai pegar esses títulos, vai pegar algumas partes, né, referentes a alguns impostos e vai emprestar para algumas empresas
para promover, né, o desenvolvimento, o desenvolvimento social do Brasil. Então, para as empresas tenham um crédito facilitado, um crédito via de regra, né? Um crédito facilitado, um crédito barato e que tenha uma carência interessante para que os empresários eles possam pegar esse crédito e possam reinvestir no seu próprio negócio. Então, o objetivo do BNDES é esse. Então, eles pegam crédito e eles emprestam crédito, né, com um custo muito, muito, muito abaixo do mercado, geralmente em torno de 3, 4%, 4, 5% ao ano. Então, é uma linha de crédito bem especial para que o objetivo seja fomento da sociedade, né, das empresas. E o PIS/PASEP, ele também faz parte disso, né? Então, recursos do PIS/PASEP são destinados ao BNDES para que o BNDES lance linhas de crédito para desenvolvimento do Brasil, tá certo? Então, o principal objetivo, o dinheiro que é captado através do PIS/PASEP, ele vai para financiar pagamentos de abonos de seguro-desemprego, que são os principais benefícios sociais a empregados públicos e privados, né? E ele também vai fomentar projetos de desenvolvimento do BNDES. Continuando, agora a COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, também é um tributo com a mesma cara do PIS/PASEP. Então, ele foi criado em 1991, esqueci de colocar um nozinho aqui, e o principal objetivo dele é financiar programas de seguridade social, como a Previdência, né, a aposentadoria, a assistência social, como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família e por aí vai, e programas de saúde pública. Então, a gente está conseguindo enxergar que esses dois tributos, PIS/PASEP e a COFINS, são contribuições e são contribuições que o objetivo dessas contribuições são fomentar programas de assistência social, previdência e saúde pública, né? Ou seja, são programas relacionados à seguridade social dos brasileiros. Então, hoje nós temos o PIS/PASEP como um dos principais tributos do Brasil. Olha que interessante. A arrecadação do PIS/PASEP, ela representou 2,7% de toda a arrecadação dos tributos brasileiros. O PIS/PASEP fica em 7º no ranking total de arrecadação. A COFINS, que tem uma alíquota um pouco maior, nós vamos ver isso daqui a pouco, representa o 4º tributo em arrecadação do país, perdendo para o ICMS, Imposto de Renda e o INSS. Então, em uma escadinha, em um ranking de tributos com maior arrecadação para o Brasil, a gente tem ICMS, Imposto de Renda e INSS, que é contribuição para a Previdência Social, né? Tanto o INSS que nós, empregados, arcamos, quanto o CPP, né? Contribuição Previdenciária Patronal, ou INSS Patronal. E logo abaixo nós temos a COFINS. Então, só para a gente ver a relevância que tem esse imposto para a arrecadação tributária, né? Para a arrecadação dos cofres do Tesouro Nacional. É um tributo que tem um índice altíssimo de arrecadação. Então, olha que interessante. Entre os 7 maiores impostos, a maior arrecadação do Brasil, nós temos figurando nessa lista ICMS, IPI, PIS e COFINS. Agora eu queria que vocês me ajudassem. Alguém abre o microfone e me ajuda. O que esses 4 tributos têm em comum, pessoal? O que tem em comum ICMS, PIS, IPI, ICMS, IPI, PIS e COFINS? O que eles têm em comum? Me ajudem aí. São regidos pela União? Quase, que o ICMS é regido pelo Estado. Ele é de competência estadual. O que vocês acham? O que eles... Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Eu cortei, desculpa. Quem quer falar? O que esses caras têm em comum? Que eles são todos impostos, todos tributos sobre o consumo. Então, isso mostra para a gente que a tributação em cima do consumo tem uma altíssima carga tributária no ordenamento tributário brasileiro. Então, nós tributamos muita coisa em cima do consumo. Inclusive, existe um projeto de lei, existem vários projetos de lei, inclusive hoje, atualmente, agora está tudo parado por conta da situação que nós vivemos, né? Mas até o ano passado, tinham 3 projetos em paralelo correndo no Congresso, no Congresso Nacional,
tinha um que tinha sido enviado pelo governo, outro no Senado e outro na Câmara, todos tratando sobre a reforma tributária, justamente para que nós tivéssemos uma equidade, né, uma justiça maior no que tange a cobrança de tributos, porque a gente já trabalhou algumas vezes, a gente já mencionou isso em algumas aulas, que impostos sobre o consumo, eles tendem a ser mais injustos, né? Promover maior injustiça social, porque pessoas que possuem maior capacidade contributiva não vão pagar mais impostos do que pessoas que possuem a menor capacidade contributiva. Então, isso é um pouco grave para o país. Então, existem projetos de lei que, para principalmente PIS, COFINS e ICMS, todos eles seriam juntados, digamos assim, em um único tributo, que seria um tributo sobre valor agregado. Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas isso só fica a título de curiosidade. Então, pensa comigo, quando nós estudamos tributos que interferem o demonstrativo de resultado do exercício, nós temos tributos sobre o consumo, IPI, ICMS, PIS e COFINS, são 4 tributos que têm basicamente o mesmo fato gerador. Então, o mesmo fato gerador, eu tenho o IPI, que é um imposto de responsabilidade da União, eu tenho PIS e COFINS, que são tributos, né, que são contribuições de responsabilidade também da União, e tenho o ICMS, que é de responsabilidade do Estado, dos estados. Então, eu tenho 4 tributos que eles possuem praticamente o mesmo fato gerador, todos eles em cima da receita. É claro que o ICMS é em cima da circulação, mas não deixa de ser em cima da receita. Então, todas as vezes que eu tenho um item trocando, né, de posse, digamos assim, eu tenho a incidência, eu tenho o fato gerador nascendo do ICMS. Então, eu tenho 4 tributos muito parecidos, que oneram e muito as organizações. Consequentemente, está onerando quem? O meu e o seu orçamento. Então, por conta disso, que existe essa pressão muito grande para uma reforma tributária, né? Tudo bem até agora? Tudo tranquilo, né? Tranquilo, Apenas aspectos. Obrigado, Deus. Apenas aspectos introdutórios. Aqui embaixo eu coloquei algo que eu achei interessante. Então, a evolução da arrecadação do PIS/PASEP. Então, a porcentagem em relação à carga tributária, em 93 era 9% apenas de toda a carga tributária, 9% era referente ao PIS/PASEP. Hoje nós estamos em 13% referente ao PIS/PASEP. E, mais uma vez, gente, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Deixa eu ver se tem um espacinho para anotar aqui. Tem alguns tributos que eles são muito delicados. Entre eles estão o ICMS, PIS, PASEP e a COFINS. Por quê? Porque todos esses tributos aqui, eles são tributos em que eles são considerados tributos por homologação, né? Que eu, Igor, vou lá e atesto que o valor desses tributos e faço o pagamento. Então, isso é muito arriscado e a gente vai ver daqui a pouco por quê. Por que isso é arriscado? Porque eu estou falando para a Receita, né, para o fisco, o valor que eu vou pagar a título de ICMS e o valor que eu vou pagar a título de PIS e COFINS. Então, a possibilidade de eu encontrar erros nessa cobrança é muito grande. Então, o porquê que isso aqui é importante de vocês, futuros contadores, né, futuros gestores de finanças, vocês terem em mente como que isso pode ser resolvido. Porque se eu pagar alguma coisa errada, a Receita Federal ou a Secretaria de Fazenda, no caso do ICMS, não vai bater na minha porta e falar: amigão, você pagou a mais, toma aqui o seu dinheiro de volta. Isso é responsabilidade das instituições. Então, a instituição pagou errado, ela entra com um processo administrativo ou com um processo judicial para reaver créditos tributários. Então, por isso que é importante que a gente saiba como que cada um desses aqui funcionam, desses tributos funcionam. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. A gente falar sobre PIS, PASEP e COFINS, eu deixei por último, foi justamente, foi pensado, não foi ao acaso. Por quê? Porque na semana que vem nós vamos começar a conversar sobre o regime de tributação.
sobre o regime de tributação auferido sobre o lucro. Por quê? Porque nós temos 4 tipos de regime de tributação: lucro real, lucro presumido, o simples nacional. Ainda nós temos aqui um que nós não vamos trabalhar, que é o lucro arbitrado. Que esse lucro arbitrado, ele é um tipo de regime jurídico, de regime de tributação, que é imposto a algumas empresas que infringiram algumas normas. Então, ele tem que ir para o lucro arbitrado. Mas, via de regra, nós temos esses 3 tipos de regimes tributários. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar desses caras em algum momento da vida de vocês. Isso aqui é extremamente importante. Nós vamos começar a conversar sobre isso aqui nas próximas aulas, depois que a gente conseguir matar os impostos que têm reflexo sobre o resultado das organizações que a gente termina hoje com o PIS, PASEP e a COFINS. Então, eu tenho lucro real, eu tenho lucro presumido e tenho o simples nacional. Primeira coisa que vocês não podem confundir. Isso aqui, gente, é como que eu vou ser cobrado, principalmente no que tange ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o que muita gente confunde é o regime jurídico de acordo com o direito civil das organizações e o regime jurídico para regime tributário. Por exemplo, eu posso ter uma sociedade EIRELI, por exemplo, e essa sociedade EIRELI ser do lucro presumido. Essa sociedade EIRELI fazer parte do Simples Nacional, por exemplo. Eu tenho o microempreendedor individual, que ele vai ser enquadrado no Simples Nacional. Eu tenho empresas limitadas, LTDAs, e tenho empresas de sociedade anônima, que elas vão poder optar no lucro real ou no lucro presumido. Então, a forma do enquadramento jurídico das empresas é microempreendedor individual, limitada, SA, EIRELI, que mais? Empreendedor individual, e a forma que eles vão ser tributados é lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Então, são 2 coisas diferentes em que a gente não pode se confundir, tá certo? Uma coisa é o enquadramento jurídico de acordo com o direito civil e direito empresarial. Outra coisa é de acordo com o regime de tributação, tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo, professor. Então, vamos lá, a gente não pode confundir isso. E por que a gente vai começar a falar sobre isso? Porque eu tenho 2 tipos, na verdade, o PIS e a COFINS, eles vão ser administrados, eles vão ser geridos, eles vão ser cobrados de acordo com o regime jurídico que a sua empresa, que a sua organização vai optar. Então, se eu optar pelo lucro real, eu tenho uma forma de trabalhar com o PIS, PASEP e a COFINS. Se eu trabalhar com o lucro presumido, a mesma coisa. Se eu trabalhar com o Simples Nacional, é o melhor de todos os mundos. Por que o Simples Nacional é maravilhoso para algumas empresas, e a gente vai trabalhar isso quando a gente estiver mais para frente, quando a gente estiver falando em planejamento tributário. Porque o Simples Nacional, ele é a união de 8 tributos em uma única guia. Então, isso faz com que seja muito mais simples, mas tem algumas limitações. Então, eu nunca vou poder afirmar, e a gente vai trabalhar isso com um pouquinho mais de clareza, que o Simples Nacional é o melhor regime tributário que tem para as organizações. Não é. Talvez pode ser o melhor para o caso A, para o caso B, para o caso C. Mas eu não posso afirmar que o Simples Nacional ele é o melhor. Por quê? Porque vai de acordo com cada organização. Então, o planejamento tributário ele consiste nisso, em você avaliar o perfil da organização, os históricos de receita, de gastos, né, de custos e despesas da organização, para ver qual que é o melhor regime tributário para você pagar menos imposto. É o que a gente chama de elisão fiscal, né? Eu não estou fugindo de pagar imposto, eu só estou adequando qual que é o melhor regime para a minha situação. Então, eu vou optar pelo lucro real, lucro presumido ou simples nacional. E aqui vai ser legal porque a gente vai ter que começar a encontrar algumas diferenças que vão fazer todo sentido mais para frente. Por quê? Porque olha só, aqui nesse quadrinho, a gente já tem algumas diferenças. Deixa eu apagar isso aqui embaixo, eu não quero confundir a cabeça de vocês. Aqui nesse quadrinho,
a gente já tem algumas diferenças que eu tenho sobre o lucro real e o lucro presumido, tá bom? Então, o lucro real, se a empresa for optante do lucro real, olha a alíquota de PIS e PASEP e olha a alíquota da COFINS. Então, juntando os dois, eu vou ter 9,25% de PIS, PASEP e COFINS. Por outro lado, se a empresa for optante do lucro presumido, eu vou ter 0,75% de PIS, PASEP e mais 1,65% da COFINS. Então, olha que legal, né? Então, hoje aqui eu já tenho 2,3% desses dois impostos, PIS, PASEP e COFINS, desses dois tributos, na verdade, né? Então, olha só, a diferença de alíquotas para os dois é significativa, ela é significativa. Aí você pode pensar assim, já que ela é significativa, então, com certeza, o lucro presumido é melhor, porque eu vou pagar menos impostos, vou pagar menos tributo. Eu posso afirmar isso? Categoricamente, não. Eu não posso afirmar isso. Olha só essa informação aqui embaixo. Isso aqui é essencial. Quando a empresa é optante do lucro real, o PIS, PASEP e a COFINS, ela é não cumulativa, ou seja, eu tenho existência de créditos tributários. Lembram o que é isso, gente? Da característica de não cumulatividade dos tributos. Alguém me ajuda? Quem consegue me explicar o que é isso, pessoal? Não cumulatividade dos tributos. Existência de créditos tributários. Alguém me ajuda? Ninguém? Então tá bom. Então vamos lá. O que significa essa não cumulatividade? Se a empresa A... Ah, professor, eu lembrei, você está falando agora do ICMS, né? Que ele não é Exatamente. cumulativo. Eu estava tentando lembrar, porque eu Perfeito. achei que era conteúdo antigo. Ele não pode ser cumulativo, Isso. porque senão chega no consumidor, quem for fazer o pagamento final, vai ser um valor muito maior, diferente dos outros que Exatamente. geram um crédito tributário. Perfeito, Davidson. É exatamente isso. Então, vamos só relembrar. O Davidson foi perfeito na sua definição. Suponhamos o seguinte. A empresa B vai comprar canetas. Então, ela comprou canetas. Nessa compra, eu tenho fato gerador de PIS e COFINS, ok? Então, suponhamos que seja R$10 de PIS e COFINS. R$10. Se a empresa B ela for optante do lucro real, esses R$10 entram de crédito tributário. Então, no momento em que essa empresa B for vender para o consumidor, eu vou ter também a incidência de PIS e COFINS nessa brincadeira, nessa transação. Suponhamos que seja de R$14. Então, a empresa B, no momento em que for fazer o recolhimento da guia de PIS e COFINS, ela vai pensar assim, bom, R$14 é o valor que eu tenho a recolher desse tributo. No entanto, eu tenho um crédito de R$10. Como que eu adquiri esse crédito? No momento em que eu adquiri essa mercadoria. Então, isso é característica da não cumulatividade dos tributos. Então, empresas que são optantes pelo lucro real, elas possuem a possibilidade, né, até ambíguo falar isso, né, mas elas possuem, elas têm a possibilidade de adquirir créditos tributários de PIS, PASEP e COFINS. A mesma coisa que a gente trabalhou com ICMS. No entanto, quando a empresa for optante do lucro presumido, o regime ele é cumulativo. Aí você me pergunta, como assim, Igor? O que significa isso, cumulatividade? É isso que você está pensando mesmo. A empresa B comprou da empresa A canetas e pagou R$10 de PIS e COFINS. Ela gerou crédito tributário? Zero. Ela não gerou crédito tributário. Quando ela vender novamente para o consumidor, novamente eu vou ter outra incidência de PIS e COFINS. Então, vai ser mais R$14 de PIS e COFINS. Então, nesse regime tributário do lucro presumido, eu não tenho cumulatividade. Então, se eu tiver 5 transações, eu tenho 5 transações incidindo PIS e COFINS. Enquanto que no lucro real, eu tenho crédito tributário. Então, o valor efetivo, né,
que o governo vai arrecadar é só o último, digamos assim. É só o do maior valor agregado. No lucro presumido, isso não acontece. É PIS e COFINS o tempo inteiro. Vendeu de novo? Toma PIS e COFINS. Vendeu de novo? PIS e COFINS de novo. Eu não tenho existência de crédito tributário, tá bom? É por isso que eu tenho uma disparidade tão grande assim nas alíquotas, 9,25 de um lado e 2,3 do outro. Aqui eu não tenho existência de crédito tributário, muito mais fácil. Aqui eu tenho existência de crédito tributário. Então eu te pergunto, Igor, como aí eu vou e faço as perguntas. Pessoal, como que eu sei qual é o melhor tipo de regime tributário para minha organização? É você fazendo planejamento, é você fazendo confronto. Se eu for pelo lucro real, eu vou pagar tanto de imposto. Se eu for pelo lucro presumido, eu pago tanto de imposto. Se eu for pelo Simples Nacional, eu pago tanto de imposto. Qual você pagar menos, onde você pagar menos, você vai nele. Então, o planejamento tributário consiste em você fazer isso. Inclusive, mais para frente, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha que eu criei, que é justamente para a gente trabalhar em cima disso, para a gente fazer análises de como que nós vamos análises desses regimes tributários, para a gente saber qual que é o melhor regime tributário. Se é o lucro real, se é o lucro presumido ou se é o Simples Nacional. Tá certo? O COFINS ele tem papel de fermentar a economia? Ele, assim, o PIS, o PASEP e a COFINS, o objetivo é assistencialismo, né? É seguridade social. Então, querendo ou não, ele vai ter uma intervenção na economia. Eu não sei se é isso que você está perguntando, ou se você está perguntando se ele é um tributo extrafiscal. É isso que você quer saber, Davidson? Não, ele tem papel de fermentar a economia, não como esse Sim, fiscal. sim. Um dos objetivos dele é porque, pensa comigo, se eu levar em consideração que o Bolsa Família, por exemplo, o seguro-desemprego, por exemplo, ele injeta dinheiro na economia, consequentemente a renda das pessoas vai ficar um pouquinho maior, então sim, PIS, PASEP e COFINS são tributos que influenciam na economia, né, que fomentam a economia, tá bom? Mas eles não são tributos que o governo, por exemplo, pode aumentar. Eu vou aumentar a COFINS do cigarro para reduzir o consumo de cigarro. Então, eles não são tributos para você interferir dessa forma na economia. Mas esses dois tributos eles são aplicados na assistência social. Então, por eles serem aplicados na assistência social, eu tenho sim a renda sendo elevada de algumas pessoas. Deu para entender? Deu sim, professor. Então, vamos lá, vamos prosseguir, gente. Então, isso aqui não é novidade para vocês. Uma estrutura bem simplificada da DRE, bem o comecinho da DRE. Então, eu tenho o faturamento bruto e eu tenho a cobrança do IPI. Eu só deixei bem separadinho assim, só para vocês verem o que eu tenho que cobrar primeiro, tá bom? Então, primeiro, eu tenho faturamento bruto e IPI. Isso porque o IPI é um imposto cobrado por fora. Então, a primeira coisa que eu tenho que tirar é o IPI. Então, imagine uma organização, uma empresa que vai lá e apresenta a sua receita. Faturamento é o quê, gente? É receita com vendas, tá bom? Então, se eu vendo uma caneta a R$5, qual vai ser o meu faturamento? R$5, tá certo? É o faturamento bruto, aquilo que entrou nos meus cofres, independente de ser meu ou não. Desses R$5, tudo vai ser meu? Não, nem tudo vai ser meu, porque eu tenho, se eu for indústria, eu tenho IPI, eu tenho ICMS, eu tenho PIS, COFINS, eu tenho PIS e COFINS, tá bom? Então, primeiro eu cobro o IPI. O que sobrar do IPI, eu vou ter receita bruta de vendas, tá bom? Então, primeira coisa, tiro o IPI, receita bruta de vendas. Depois disso, eu tenho que tirar o ICMS. Então, o valor que sobrou aqui é o fato gerador do ICMS. Eu vou tirar o ICMS. Depois que eu retirar o ICMS, eu tenho o fato gerador do PIS e da COFINS. Por que eu não posso tirar tudo junto? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Olha só. Eu não sei se eu tenho um exemplo. Tá, vamos fazer diferente. Vamos lá, olha só. Suponhamos que a minha receita seja R$150, ok? Deixa eu abrir minha calculadora que nós vamos fazer alguns cálculos
para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá, R$ 150. Então, sobre esses R$ 150, eu tenho a cobrança de, por exemplo, 8% de IPI. Então, 8% de IPI é igual a R$ 12. Então, calma aí que eu coloquei na linha errada. 8% de IPI é igual a R$ 12. Então, a minha receita bruta sobre as vendas, ela vai ser de R$ 138. É em cima de R$ 138 que eu vou aplicar o ICMS, tá certo? Não é em cima dos 150, é em cima dos 138. Então, vamos lá, R$ 138, agora eu vou aplicar 18% de ICMS, se for um item regular aqui de Brasília. Então, 18%, isso vai me dar R$ 24,84, ok? Então, 138 menos 24,84. Então, olha só, onde eu estou querendo chegar? Agora, suponhamos que essa empresa seja optante do lucro real. Então, ela vai ter que embarcar com 9,25. É 9,25 de PIS e COFINS, ok? Então, onde eu estou querendo chegar, gente? Eu não posso incidir PIS e COFINS em cima de R$ 150, tampouco em cima de 138. Por que eu não posso fazer isso? Porque senão, parte da base de cálculos do PIS, do PIS e COFINS, seria também IPI e seria também ICMS. Porque se eu falar assim, pessoal, tá vendo esse exemplo aqui? Eu vou tirar os meus 9% de PIS e COFINS de 138. Aí você poderia me fazer a pergunta, ué, Igor, mas dentro desses 138 tem um pedacinho aqui de ICMS. Então quer dizer que eu também estou pagando PIS e COFINS em cima do ICMS? Exatamente isso que está acontecendo. Então o STF foi lá e o entendimento foi: não compõe a base de cálculos ou a cobrança de ICMS. Então, antes de eu tributar, antes de eu calcular o meu PIS e COFINS, eu tenho que tirar o valor do ICMS, porque aí eu tiro esse valor da sua base de cálculos. Então, vamos continuar com o nosso exemplo. Depois eu faço um pouquinho mais estruturado. No próximo slide a gente vai trabalhar isso, tá? Então, vai ficar R$ 150 de faturamento bruto. R$ 150 de faturamento bruto. Aí eu vou tirar R$ 12 de IPI. Vai me dar 138 de receita bruta sobre vendas. O ICMS é 24,84. Então, 138 menos 24,84, eu vou encontrar 113,16. E é em cima disso aqui, que eu vou ter a incidência de PIS e COFINS. Tá bom? Então, 113,16 vezes 9,25%, eu vou ter R$ 10,47. Então, no final das contas, a minha receita líquida, que é o que vem, né, aqui embaixo, vai ser de R$ 102,69. Aí a gente continua a nossa DRE, né? Não sei se vocês se lembram que eu vou ter o CPV, o CMV, depois eu vou ter o ROB, né, resultado operacional bruto, depois eu vou ter a cobrança de todas as minhas despesas, e aí sim eu vou encontrar o lucro líquido do exercício, né, o famoso LAIR. Tudo bem, gente? Deu para entender isso aqui? Deu sim, professor. Tá, então o que eu quero... Oi, Marielle? Não, deu para entender, tá dando para pegar a matéria. Tá, obrigado. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês montem uma pequena DRE no caderno de vocês e me dê o resultado da receita líquida dessa empresa. Então, o faturamento de 2.500.000, IPI de 4%, PIS de 1,65%, é uma empresa que ela opera através do lucro real. Como que eu sei disso? Por conta das alíquotas de PIS e COFINS. E o ICMS de 18%. Então, monta para mim e descobre, gente, qual é o valor da minha receita líquida,
que é aquilo que efetivamente é da empresa, né? Então, dou 3 minutos para vocês fazerem isso para mim, por favor. E tentem fazer, tá, gente? Não me espera fazer, não, porque isso é importante vocês tentarem fazer para começar a desenvolver o pensamento crítico, sabe? O raciocínio crítico de vocês quanto a esse exercício. Porque se for só para eu ficar falando, isso perde a originalidade, né? A essência de uma aula, né? Vocês fazem daí que eu faço daqui. E aí, conseguiram encontrar o resultado? Só um segundinho, professor, terminando aqui. Tá bom. Só um pouquinho, professor. Sim, senhora. Quando de conta é essa? No Excel fica muito mais fácil. É porque eu tô com a calculadora aqui muito ruim, professor. Vou aqui pro computador, porque calculadora de celular não dá, não. Eu consegui encontrar um aqui, mais ou menos. Tá, fala para mim aí, por favor. $1.422.960. Quase. Ainda não.
Foi o João que falou? Isso. João, quanto que você teve de ICMS? 432 mil. Certo. Quanto você teve de PIS? Ou se você tiver feito os dois juntos? Os dois juntos deu 145.040. Pronto, é aí que está o detalhe. Eu acho que é aí que você errou. Tá, vamos lá. Esperar mais um minutinho para os demais fazerem, mas o PIS e COFINS dá um pouquinho mais do que isso, tá? Beleza. Encontrei aqui o erro. Deu certo? Agora, E qual agora valor que você bateu. encontrou? Só finalizar aqui. Tá. R$ 1.785.960. Isso. Exato. Vamos lá, vamos fazer junto então, gente. Primeira coisa que eu tiro, o IPI. Então é só a gente fazer Lego, né? 2.500.000 vezes 4%, 100 mil. Minha receita bruta é de 2.400.000. É o faturamento menos o IPI, tá certo? Agora vamos lá. Em cima dos 2.400 que eu vou tirar o meu ICMS. Então, meu ICMS vai ser de 432 mil reais. Agora, eu não posso pegar o PIS, que é de 1,65, e aplicar em cima dos 1.400.000. Por que que eu não posso? Porque em cima desses 2.400.000, eu tenho ICMS aqui dentro. Então, se eu colocar o ICMS aqui dentro também, eu vou acabar incorrendo no erro. Por quê? Porque o STF definiu que não faz parte da base de cálculos o ICMS. Então, desse valor, eu tenho que tirar o ICMS e vou cobrar o PIS e a COFINS apenas do que for de produto mesmo. ICMS fora. Então, eu pego 2.400.000 menos 432 mil, eu descubro que a base de cálculos do PIS e da COFINS é de 1.968.000 reais. Então, isso aqui é o valor que vai incidir a PIS, a COFINS e o PIS, tá bom? Então, vamos lá. 1.968 vezes 1,65% vai me dar R$ 32.472. Deixa eu pagar aqui, ficou meio feio. 472. E eu aplicando 1.968.000 vezes 7,6%, eu vou ter 149.568. 568. Então, a receita bruta menos todas essas três reduções, eu vou encontrar 1.785.960. Tudo bem? Tranquilo até agora, né? Agora sim. Então, vamos lá. Então, olha só. PIS e COFINS no lucro presumido. Então, através do lucro presumido, regime de tributação lucro presumido, essas são as características da PIS e COFINS, certo? Base de cálculos, apenas a receita bruta
da empresa, a receita bruta da empresa, com as seguintes exclusões. Então, a receita bruta da empresa vai ter a incidência de PIS e COFINS. Olha que interessante. Aqui, se essa empresa tiver receita com aluguel, por exemplo, não vai ter PIS e COFINS. Se tiver receita com juros, por exemplo, juros e multa, vamos supor, eu vendi para a Marielle para ela me pagar amanhã, ela não me pagou. Por conta disso, R$ 2 de multa para ela. Eu vou ter R$ 2 de receita sobre multas, correto? Então, eu não tenho incidência de PIS e COFINS. Então, vai ser apenas especificamente receita bruta da empresa. E eu vou excluir algumas coisas, como, bem claro, né, receitas canceladas, vendas canceladas. Então, eu vendi R$ 100 mil. Aí a pessoa cancelou a venda. Eu tenho que fazer um estorno dessa nota fiscal. Então, esse valor das vendas canceladas, eles são excluídos da minha base de cálculos do PIS e COFINS. Um tanto quanto óbvio, né? Os descontos incondicionais concedidos. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso semana passada? Que os descontos condicionais, eles não são excluídos da base de cálculos da PIS e COFINS, do PIS e da COFINS. Então, aqueles descontos que eu tenho assim, eu emiti uma fatura hoje de R$ 5 mil, se você me pagar até dia 15, desconto de R$ 500, então você vai pagar R$ 4.500. Esse é o tipo de desconto condicional. Então, ou desconto financeiro. Então, esse tipo de desconto, ele não está na base de cálculos, ele não foi excluído, tá certo? Então, se meu produto é R$ 5 mil, mas tem um desconto financeiro de R$ 500, ou seja, se você pagar até dia 15, você tem um desconto de R$ 500, a minha base de cálculos do PIS e COFINS vai ser em cima de R$ 5 mil, não é em cima de 4.500. Aí você me pergunta, pô, Igor, a empresa vai se ferrar então? Vai se ferrar então. É exatamente isso que vai acontecer. Eu também não tenho IPI e ICMS, foi o que a gente acabou de fazer, né? Eu tirei dentro do meu faturamento bruto, eu tirei IPI e tirei ICMS e só aí eu encontrei a base de cálculo do PIS e COFINS. Então eu posso afirmar que IPI e ICMS, eles não fazem parte da base de cálculos do PIS e COFINS, tá certo? Exportação de mercadoria. Mais uma vez, todas as vezes que eu for exportar uma mercadoria, não tem PIS e COFINS. Então, a título de curiosidade, nós trabalhamos isso em todas as aulas. IPI, COFINS, PIS e ICMS não tem incidência em produtos que serão exportados. Por quê? Porque é uma forma de se incentivar a exportação. Então, não faz parte da base de cálculos do PIS e COFINS, do ICMS e do IPI, produtos que forem exportados. Vendas e revendas de produto com alíquota zero, isso aqui é muito importante, e receita com revendas de produtos com tributação monofásica ou concentrada. Então, até que eu coloquei uma definição do que é isso, né? Tributação monofásica ou concentrada. São produtos monofásicos, aqueles que, ao fazer parte de uma cadeia produtiva, somente o primeiro da mesma realiza o pagamento tributário. Complexo isso, né? Então, o que é o produto monofásico? Então, eu tenho um produto, por exemplo, o perfume, ele é enquadrado aqui dentro. Então, a indústria vai vender esse perfume, não vai vender diretamente para o consumidor, vai vender primeiro para o Extra, por exemplo. Você vai lá e comprar um perfume no Extra. Então, aqui eu tenho PIS e COFINS, correto? Então, suponhamos que seja de R$10. No momento que o Extra for me revender esse perfume, não tem incidência de PIS e COFINS. Por quê? Porque isso aqui é um produto monofásico. Então, a organização, o Extra, não vai ter que recolher um valor referente a PIS e COFINS. Então, gente, olha o quão importante isso aqui é. É uma lista extensa de produtos monofásicos que vocês podem, inclusive, retirar no site da Receita Federal. Então, olha que interessante. Imagina um Extra que trabalha com uma série de produtos, uma pancada de produtos. Então, tem que ter um controle muito grande
do que, ah, não, essa caneta não é produto monofásico, então isso aqui tem incidência de ICMS. Então, isso aqui tem incidência de PIS e COFINS. Então, eu tenho que recolher 9,25% do que eu vender essa caneta. Agora, o perfume não. O perfume eu vendi, não tem incidência de PIS e COFINS porque é um produto monofásico. Então, isso aqui é excluído da base de cálculos. Então, eu não vou recolher 9,25% dessa receita. Ah, esse produto aqui é um alimento. Então, esse produto não é monofásico. Então, tem PIS e COFINS. Ah, não, essa bebida aqui é monofásica. Então, essa bebida não tem PIS e COFINS. Então, vocês conseguem enxergar quão complexo isso é? Porque isso tem um impacto significativo nas organizações, principalmente nas organizações de varejo, né? Nos supermercados e por aí vai. Varejistas sofrem muito com isso. Então, se não tiver um controle muito certinho, o Extra não tem esse tipo de problema, porque já tem um software que faz tudo isso. Mas talvez uma padaria perto da sua casa, talvez uma merceariazinha perto da sua casa possa sofrer com esse tipo de situação. Então, isso aqui é um prato cheio para o empresário ir lá e fazer um recolhimento de PIS e COFINS que nunca existiu. Só está pagando à toa. Aí qual é o seu papel? Olhar lá nos registros contábeis, ver, olha só, o fulano de tal vendeu 10 mil reais de perfume e pagou 9% de PIS e COFINS. Está errado, ele não precisava ter pago isso. O que você vai fazer então? Você vai entrar com um processo administrativo para tentar reaver esse crédito tributário. Se não conseguir, judiciário para reaver esse crédito tributário. Tá bom? Então, são essas informações, essas coisas que tornam mais complexa, né, a vida de um contador, a vida de um contabilista. Tudo bem, gente? Deu para entender essa parte? Tá tranquilo? Tá sim, professor. Obrigado, Davidson. Então, vamos prosseguir. Então, vamos lá. Olha só. Suponha que a Companhia Caiçara seja uma empresa comercial tributada pelo lucro presumido e apresentou em março de 2020 as seguintes contas de resultado. 500 mil reais a título de revenda de mercadorias, devolução de vendas. Então, ela vendeu, mas teve que devolver. Eu não posso passar um liquid paper, né? Então, eu tenho que fazer justamente isso. Eu vendi 500 mil, mas 10 mil foram devolvidos. Então, desses 10 mil, eu vou ter que tirar da base de cálculo, né? Seria 500 mil reais, que eu teria ICMS, que eu teria PIS e que eu teria COFINS. Mas por conta que 10 mil foram devolvidos, eu tiro isso da minha base de cálculos. Então, vamos continuar. 20 mil reais de descontos incondicionais. É aquele desconto que chorou, levou, já vai na nota fiscal. Então, esse tipo de desconto não compõe a base de cálculo, tanto do ICMS quanto do PIS e COFINS. Desconto financeiro. Esse aqui é perigoso, né? Desconto financeiro. Esse cara aqui é perigoso. Por quê? Porque eu estou dando um desconto, a minha receita vai ser menor. No entanto, eu ainda assim vou ter que pagar ICMS, PIS e COFINS em cima desses 5 mil reais. Receita financeira. O que é uma receita financeira, gente? Lembrando o seguinte, lá na minha DRE, eu tenho receita, deduções, receita líquida, CMV, despesas aqui embaixo e outras receitas. Então, tudo que não for referente à receita da atividade fim da organização vai vir aqui para baixo. Então, receita com aluguel, receita financeira, que é uma receita que é sobre a exploração do patrimônio, né, daquela organização. Então, eu tenho um dinheiro, eu fui lá e apliquei num CDB. O retorno daquilo ali é uma receita financeira. Então, não vai entrar aqui na receita bruta, né? Vai entrar aqui embaixo na minha receita financeira. Tá certo? Então, receita com aluguel, receita financeira. Uma outra receita que eu tenha, por exemplo, vai entrar aqui embaixo. Então, para quem é lucro presumido, todas essas outras receitas não sofrem com PIS e COFINS. A única receita que sofre com PIS e COFINS é o quê? Receita sobre vendas. Então, esse cara está fora, receita com aluguel de espaço está fora e ganho na venda de bens do imobilizado também está fora. O que é isso? É mais ou menos assim, imagine, e é claro que isso na vida normal, esse exemplo específico não vai acontecer, mas eu comprei um carro por 10 mil. Esse carro é para o uso da organização. Então, onde que ele entra? No imobilizado. 6 meses depois, eu vendi esse carro por 10.500.
Então, eu tive um ganho na venda de bens imobilizados. Então, esses R$ 6.000 que corresponde a exatamente isso. E esse ganho, essa receita, né, com bens imobilizados, lembrando que é o seguinte, a receita é só o que for acima do que o meu bem estiver avaliado. Então, se o meu carro estiver avaliado em 10 mil e eu vender por 10 mil, eu não tive receita nenhuma. Eu só estou trocando o meu bem imobilizado por dinheiro, por um ativo que é altamente líquido, que é dinheiro mesmo, né? Se eu vender por 10.500, 10 mil do bem imobilizado eu troquei por 10 mil em dinheiro e R$ 500 eu ganho a título de receita de bens do imobilizado, tá bom? Então, esse valor não tem incidência de PIS e COFINS. Então, vamos lá, vamos continuar com as minhas observações. 20% das revendas de produtos com tributação monofásica. Então, significa dizer que desses R$ 500 mil, eu tenho R$ 100 mil que não vão ter incidência de PIS e COFINS. Por que, Igor, que isso não vai ter incidência de PIS e COFINS? Porque esse exemplo que eu acabei de dar a vocês é como se fosse R$ 100 mil de perfume, R$ 100 mil de bebida. Então, são produtos monofásicos. Então, são produtos que não têm incidência de PIS e COFINS. Por que não tem incidência de PIS e COFINS? Porque só que a primeira pessoa que fez essa transação, que provavelmente foi indústria revenda, não tem, foi essa pessoa que fez o pagamento. Minhas filhas foram para a casa da avó, acho que elas comeram muito doce, elas estão muito frenéticas aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, 20% dessas revendas são produtos com tributação monofásica. Então, significa dizer que dos 500 mil que eu vendi, 400 mil tem incidência de PIS e COFINS. Só 100 mil não vão ter incidência de PIS e COFINS. Então, esses 100 mil são retirados da base de cálculos do PIS e COFINS. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer, deixa eu apagar, deixa eu ver se tem algum espaçozinho na próxima, que eu acho que vai ficar meio... Não, pior que eu não deixei nenhum espaço para a gente trabalhar aqui, gente. Vamos lá, vou colocar aqui no cantinho, então. Acho que vai dar certo. Então, vamos lá, gente, olha só. Então, primeira coisa, base de cálculos do ICMS, tá bom? Base de cálculos do ICMS. Receita com mercadoria, menos a devolução de vendas, menos os descontos incondicionais concedidos. Então, o que vai ser a base de cálculo do ICMS? 470 mil, tá bom? De onde eu tirei esse valor, Igor? 500 mil reais foi a minha receita de vendas. Então, o ICMS deveria ser aplicado em cima de 500 mil. Só que 10 mil foi de venda que foi devolvida. Então, não é justo ter incidência de ICMS aqui. Mas 20 mil reais foi de desconto. Então, isso não é minha receita. Eu vendi, mas dei desconto. Então, o desconto está presente lá na nota fiscal. Portanto, eu tenho 470 mil de base de cálculo de ICMS. Então, vamos ver quanto que eu tenho de ICMS? 470 mil vezes 18%. Então, de ICMS, eu vou pagar 84, eu vou recolher R$ 84.600. Tá certo? Então, vamos comigo, olha só. Então, eu tenho lá 500 mil reais. Aí, agora eu vou calcular a base de cálculos do PIS e da COFINS, tá bom? Então, eu tenho 500 mil reais. Só que receita sobre vendas, eu tiro. Devolução sobre vendas, desculpa, eu tiro. Os descontos incondicionais, eu também tiro. Desconto financeiro, esse permanece, porque é aquele desconto condicional, né? E paga até o dia tal que você vai ter um desconto. Esse tipo de desconto acaba prejudicando algumas pessoas. Receita financeira, eu tiro também. Receita com aluguel de espaço, eu também tiro. E essa receita com ganho de venda de bens imobilizados, eu também vou tirar. Então, porque eu estou trabalhando com lucro presumido, tá? Então, vai ser 500 mil menos 10 mil. De onde esses 10 mil? Devolução de vendas. Menos os descontos incondicionais. Menos o ICMS, porque dentro desses 500 mil eu tenho 84.600 de ICMS. E, por fim,
R$100 mil desses produtos monofásicos. Então, olha que legal, pessoal. No final das contas, no começo, eu tinha R$500 mil de receita. O que vai ter incidência de PIS e COFINS? Vamos fazer as contas? Então, vai ser 470 mil, menos 10, menos 20, menos 84.600. Calma aí. Ixi, foi tudo aqui. Calma aí, gente. Pronto, deixa eu refazer aqui minhas contas. 470. Então, vai ser 500 mil, menos 84.600, menos 10, menos 20, menos 100. Então, eu vou ter R$285.400, que é a base de cálculos do PIS e COFINS. Então, na hora que você for mandar lá para a empresa o valor que essa empresa vai ter que pagar a título de PIS e COFINS, então vai ficar 3,65%. 3,65% vai ser R$10.417,10. Então, esse é o valor que vai ser recolhido de PIS e COFINS. Lembrando que a alíquota do PIS e da COFINS, através de empresas que são optantes pelo lucro presumido, é de 0,65% e de 3%. Consequentemente, essas empresas elas não possuem crédito tributário de PIS e COFINS. Possuem crédito tributário de CMS? CMS sim, mas PIS e COFINS não possuem crédito tributário. Deu para entender, gente? Essa bagunça que nós fizemos aqui nesse slide. Deu para entender? Menos, professor. Mais ou Mas menos? não demais sim. Mas acho que revendo a aula, acho que dá para entender legal. Tá. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer de novo essas contas. Vou fazer de novo essas contas. Que aí a gente consegue trabalhar melhor. Vamos lá, olha só. Então, isso aqui é o resultado que essa empresa me apresentou. Deixa eu apagar tudo isso aqui. R$500 mil de produto que ela vendeu. Faturamento de R$500 mil. Isso aqui foi com as vendas dos produtos que ela teve. Ok? Desses R$500 mil, alguns consumidores, né, alguns clientes devolveram os produtos. Então, eu tenho menos R$10 mil de devolução sobre vendas. Desses R$500 mil, ainda eu tirei de desconto R$20 mil, ok? Dei R$20 mil de desconto para as pessoas que chegavam na minha loja e compravam. Ainda dei R$5 mil de desconto condicional. É aquele desconto que, se você pagar até tal dia, esse desconto vai existir na sua fatura, no que você deve me pagar. Aí, ainda eu apresentei R$4 mil de receita financeira, que seria uma receita com CDB, por exemplo. Aluguel do meu espaço, mais R$2 mil de receita e mais um ganho de venda de bens no imobilizado de R$6 mil. Então, vamos lá. Olha só. O que a gente vai fazer aqui agora? É ver o tanto que eu tenho que recolher a título de ICMS e o quanto que eu tenho que recolher a título de PIS e COFINS. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tirei IPI. Não tem IPI aqui porque isso aqui é uma empresa comercial. Não tem IPI. Vamos prosseguir. Devolução sobre vendas e desconto incondicional. Esses dois caras, eu sei que eles também não compõem a base de cálculos do meu ICMS. ICMS é de 18%. Aí eu falo assim, 18%, qual que é a base de cálculos? O fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, receita, faturamento. Vou lá na minha receita, R$500 mil de receita com mercadoria. Vou lá e vou aplicar 18% em cima de 500 mil? Não, porque eu tenho alguns itens que são excluídos da base de cálculos do meu ICMS. Que itens são esses? Receita sobre devolução sobre vendas e os descontos incondicionais concedidos. Então, tudo isso
esse desconto que eu dei, que só foi aquele na nota fiscal mesmo, mais a minha devolução. São produtos que foram devolvidos e eu devolvi o dinheiro. Então, essa venda nem existiu. Como eu não posso passar o liquid paper e fingir que nada aconteceu, eu tenho que fazer o registro, tá certo? Então, R$500 mil foi a minha receita, o que seria receita sobre vendas, devolução de vendas e descontos incondicionais é o que não entrou efetivamente no meu caixa, tá bom? Aí eu pergunto, quanto de ICMS que eu tenho que recolher? Vai ser R$500 mil, menos 10 mil, menos 20 mil. Então, eu vou ter R$470 mil é a base de cálculo do ICMS. Então, eu tenho que pagar ICMS em cima de quê? 470 mil, tá certo? Só lembrando, eu tenho 3 receitas aqui e nenhuma delas está compondo a base de cálculos do ICMS. Eu não pago ICMS em cima de receita financeira, receita com aluguel e receita de espaço, ok? Eu não pago ICMS em cima dessas 3 receitas. Só pago ICMS em cima de quê? Da receita com vendas de mercadorias. E ainda assim, eu ainda tive algumas exclusões, ainda tive alguns abatimentos. Então, eu encontrei R$470 mil. Desses R$470 mil que eu vou pagar o ICMS. Então, R$470 mil vezes 18%, 84.600. Tudo bem? Agora, vamos calcular PIS e COFINS. PIS e COFINS. Aí, a gente começa a fazer algumas análises. A gente viu no slide anterior que o ICMS não faz parte da base de cálculos do PIS e COFINS. Então, todas as vezes que eu for calcular PIS e COFINS, primeira coisa que eu tenho que tirar da minha receita sobre vendas é o ICMS. Então, primeiro fator que vai ser excluído. Segundo, eu sei que receita com revendas de produtos com tributação monofásica também não tem incidência de PIS e COFINS. São produtos que o governo decidiu que só vai ter uma cobrança de PIS e COFINS. Então, quando sai da indústria e vai para o revendedor, eu já tive uma cobrança de PIS e COFINS. Daqui para frente, eu nunca mais vou ter PIS e COFINS desse produto, porque ele é um produto monofásico, tá certo? Então, eu vou excluir 2 coisas da minha base de cálculo do PIS e COFINS. Isso aqui, eu já sei que não vai entrar. Isso aqui não entra e isso não entra, nem do ICMS, nem do PIS e COFINS. Agora, os descontos condicionais, eles vão continuar compondo a minha base de cálculos. Então, olha que injusto de certa forma, né? É como se eu falasse assim para vocês, gente, eu vendi uma mercadoria por R$100, mas eu dei um desconto condicional, se a pessoa me pagar até amanhã, ela me paga R$80 só. Então, significa dizer que eu dei um desconto condicional de R$20. Aí eu pergunto a você, Igor, vocês me perguntam, Igor, o ICMS e o PIS e COFINS vai ser em cima de quem? De R$100 ou em cima de R$80? Aí eu te respondo, o PIS e COFINS e o ICMS eles vão ser cobrados em cima de R$100, porque os descontos condicionais ou os descontos financeiros, eles não são excluídos, eles não vão ser contabilizados para eu calcular a base de cálculos do ICMS e do PIS e COFINS. Deu para entender, gente? Eu sim, professor. Sim, professor. Tá, então vamos continuar. Então, até agora, eu tenho 470 mil menos 84.600, tá certo? De onde eu tirei esses 84.600 é o ICMS. Significa dizer que dentro desses R$500 mil de produto, eu tenho 84.600 ICMS. Então, eu tenho que tirar ICMS para só depois fazer o cálculo do PIS e COFINS. Só que aqui embaixo, eu ainda tenho 20% das minhas revendas são de produtos com tributação monofásica. Ou seja, que eu pago o PIS e COFINS dele uma vez e do que vier daqui para frente, nunca mais eu vou ter PIS e COFINS em cima desses caras. Tá bom? Então, ou seja, gente, R$500 mil é a minha receita sobre vendas. Eu vou aplicar PIS e COFINS em cima de R$500 mil? Não. Por que não? Porque eu tenho R$10 mil de devolução sobre vendas, eu tenho mais R$20 mil de descontos incondicionais
eu tenho mais 84.600 de ICMS, ainda tenho mais 100 mil reais desses produtos monofásicos, que são produtos que eu não preciso recolher PIS e COFINS. É como se eles fossem isentos de PIS e COFINS, tá bom? Então, se eu pegar 500 mil menos 10, menos 20, menos 84.600, menos 100, eu vou chegar num valor de 285.400. Então, isso aqui é a base de cálculos do PIS e COFINS. Eu só vou pagar PIS e COFINS em cima de R$ 285.400, tá bom? Então, eu levando em consideração que é uma empresa que ela é optante do lucro presumido, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Então, 285.400 vezes 3,65, a soma dos dois, eu vou recolher 10.417,10. Essa é a guia que eu vou enviar para a empresa e falar: empresa, você tem que recolher isso aqui de PIS e COFINS. Deu para entender agora, gente? Deu sim, professor. Tá, então vamos lá. O que é diferente do lucro real? Tá, vamos continuar. Eu acho que não vai dar tempo da gente concluir essa aula inteira, porque eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, tá certo? Mas vamos lá. A base de cálculo do PIS e COFINS para empresas que são optantes do lucro real, ela é diferente da base de cálculos. Vamos fazer o seguinte, gente. Para não confundir a cabeça de vocês, vamos finalizar o PIS e COFINS apenas com empresas optantes do lucro presumido, tá certo? Porque são muitas nuances, muitas peculiaridades que vão diferenciar as duas. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou postar no portal uma questão só, que vai ser a nossa lista de exercício de hoje, só de lucro presumido. E a gente não vai conversar sobre lucro real hoje, só para não confundir a cabeça de vocês. Então, semana que vem a gente trabalha com PIS e COFINS em cima do lucro real, que ele é um pouquinho diferente, depois a gente mata do Simples Nacional. Pode ser assim? Tá ok, Acho melhor, professor. professor. Pois é, eu senti que vocês estão tendo um pouquinho de dificuldades ainda e talvez a gente iniciando com lucro real hoje pode complicar um pouco a cabeça de vocês. E a gente já está trabalhando remotamente e vocês ficarem com mais dúvidas do que poderiam estar é algo extremamente negativo, tá bom? Então, eu vou postar a lista de exercício agora. Eu só vou ter que fazer uma adaptação nela. Em 10 minutos eu mando para vocês, porque tinha exercício também de lucro presumido, de lucro real. Então, eu vou ter que tirar e vou enviar para vocês. Então, fica assim, gente. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me manda mensagem. Não fique com dúvida, não. Sabe, me manda mensagem, tira a dúvida comigo. A gente vai conversando no WhatsApp, manda no grupo, manda no privado, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas que vocês têm. Tá certo? Ok, Então professor. é isso. Vou mandar a lista de exercício agora. Qualquer dúvida que vocês tenham. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não, professor. Só. Tá. Beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para mim que a gente vai conversando. Tá certo? E na semana que vem a gente finaliza com lucro real e Simples Nacional. É porque tem muitas peculiaridades, alguns detalhezinhos que eu vou trazer para vocês mais para frente. Tá bom, gente? Beleza. Então, Tá bom. então é isso. Qualquer coisa, manda mensagem, grita que a gente vai conversando. Então, obrigado a vocês pela presença. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição de vocês. Vou encerrar agora a transmissão, mas tenham uma boa noite, bom exercício e fiquem com Deus, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite.